Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Sua 91, Saúde em Foco, com André Pepe. Programa mais saudável do rádio, na Globo Nordeste. Saúde em Foco. Muito bem, excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta. Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Pois é, gente, passando muito rápido, igual um furacão que tá passando. E a gente começa a semana aqui querendo puxar a sua orelha. É isso aí, tá? Mandei pro Marco Aurélio. Tá vendo aí, Marco Aurélio, já, né? Essa última que eu te mandei agora pelo WhatsApp. Tá aí. Gente, é o seguinte. Eu fico indignado com determinadas coisas que a gente tem que ver e alguns ficam calados, né? Mas eu não consigo ficar calado, tá? Não consigo ficar calado. Sabe por quê? Porque, veja só, eu acredito que eu e você, nós sofremos muito em 2020 por conta da pandemia. O mundo inteiro sofreu, né? O mundo inteiro sofreu com essa desgraça aí. E ainda estamos sofrendo. Em 2021, havia aí a galera gritando aí algumas coisas que eu não vou repetir aqui,
porque eu já... Todo mundo que me conhece... Você quer saber minha posição, vai lá na minha rede social, André Pepsi, e procura saber. Aqui você não vai saber. Você vai ter uma ideia, tá? E ficava falando que não tinha vacina, que não tinha vacina, que não tinha vacina. Beleza. Tem vacina. Agora. Tem vacina para encher uma piscina aqui em Arapiraca, para você tomar banho nela. E sabe o que está acontecendo? O povo não está indo, Edmilson Melo. O povo não está indo tomar a vacina, porque está com medo de morrer. Você vai morrer com a vacina, sem a vacina. Se for o dia de você morrer porque tomou a vacina, você vai morrer. Tá certo? Eu, André Pepes, tomei a 3ª dose da vacina, quinta-feira passada. Me lasquei da reação que eu tive na sexta, se você quer saber. Doeu tudo. Mas eu não morri não, tô aqui, ó. Joia. Pronto, se tiver a 4ª dose, eu tomo. Se tiver a 5ª, eu tomo. Tu toma, Edmilson Melo? Toma também, então. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer, bicho, dessa porcaria, não. Agora, tá aí, ó. O secretário de Saúde, Alexandre Aires, botou na rede social dele ontem. Olha o que ele colocou aqui, ó. Boa noite. Confirmamos quase 2.000 casos de Covid nesse fim de semana. E para quem pensa que só temos casos leves, veja esse comparativo no dia 23 de dezembro do ano passado. Dezembro agora. Tá? Tinha 22 pessoas internadas em leitos de UTI. No dia de hoje, que foi ontem, um mês após aquela data, estamos com 86 pessoas internadas em leitos de UTI da nossa rede hospitalar. E a maioria não tomou nenhuma dose ou está com o esquema vacinal atrasado. Eu vou repetir, tá? No dia de hoje, um mês após o dia 23 de dezembro, estamos com 86 pessoas internadas em leitos de UTI da nossa rede hospitalar. E a maioria não tomou nenhuma dose ou está com o esquema vacinal atrasado. Tá certo? Bom, eu não sou a favor da obrigatoriedade da vacina. Aliás, eu não sou a favor da obrigatoriedade de porcaria nenhuma. Para mim, tudo que é obrigatório não devia existir. Tá? Eu vim com a macaca hoje pra cá. Entendeu? Porque não é possível você ficar hashtag isso, hashtag aquilo, falando do governo aí, seja ele estadual, municipal ou federal. Tá? Era hashtag isso, eu não vou dizer não aqui para não dar ibope. Todo mundo sabe. Entendeu? Aí agora tem vacina. Nem vou tomar não a vacina, né? Eu não vou desejar o mal porque eu sou cristão, não posso desejar o mal, porque eu não posso desejar o mal para mim, nem para minha família, nem para ninguém. Quem me conhece sabe que eu não desejo o mal a ninguém, poxa vida. Mas, gente, tem vacina lá para você tomar a 3ª dose. Concluo, eu conheço gente que não tomou nenhuma, que não tomou a 2ª. Isso não é questão de opinião, não, isso é questão de vida. Só isso. Só isso. Entendeu? Vamos fechar aqui a aspas, o esporro tá dado. Recebe quem quer, entendeu? Eu tomo, se tiver 20 doses eu tomo, tá? E eu não vou dizer o seguinte, eu vou dizer mais o seguinte, olha, deixa pra lá, eu não vou dizer não, né? Eu não vou dizer não, porque tem gente almoçando, né, Edmilson Melo? Né? Não vou dizer não, tá? Tem até outras coisas que dissessem assim, olha, se tu não tomar, tu morre, eu tomava. O Saúde em Foco tem um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você marca suas consultas e exames pelo telefone 4009-6001. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa de Misericórdia de Maceió que oferece o Saúde em Foco. Olha, você quer melhorar a sua imunidade? O produto é esse aqui, ó, Propocaps. Isso. É um produto que tem vitaminas de A a Z, fortalece as articulações, antiviral, antifúngico, antibacteriano, melhora a pressão, melhora a saúde, equilibra o açúcar, acelera o metabolismo. O que você está esperando? São 60 cápsulas, vitamina de A a zinco. É o único encapsulado do Brasil. Isso mesmo. Você frisa aí, né? Olha aqui, ó. É o único encapsulado do mundo com própolis vermelha e verde, mais vitaminas de A a Z, minerais e aminoácidos que seu corpo precisa, tá? Você aumenta a imunidade com apenas 2 cápsulas diárias. Economia e praticidade, diminuindo aí as chances de pegar essas variantes ou gripes. A Propocaps você vai encontrar aqui em Arapiraca, na nossa querida Nosso Granel, que fica ali na rua Rio Branco,
tá? Depois do Hotel Plaza, ou então nesse telefone que vai aparecer aí na sua tela, que é o 99158-8419. 99158-8419. Beleza? Recado dado aqui. Jessirane Amorim, boa tarde. Satisfação em tê-la aqui. O assunto é os desafios em manter a saúde mental no trabalho. Se isso já não era fácil antes da Covid, depois da Covid eu acho que piorou bastante, não foi? Boa tarde, seja bem-vinda. Desculpa aí o esporro, mas era necessário. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É sempre uma satisfação a gente estar aqui conversando. E é justamente isso. Teve sim um aumento. Todo mundo faz muito essa pergunta, sabe? Houve um aumento significativo, acentuado de adoecimento da saúde mental nos ambientes de trabalho nesse período de pandemia? E sim, houve sim, tá? E foi justamente essa questão mais, além das questões físicas da própria patologia, né, da Covid, bem como doenças psicopatológicas, como ansiedade, depressão. Então, essa mudança toda no cenário, que é um cenário que a gente chama de cenário de estado de guerra, foi um grande gatilho para o desdobramento de adoecimentos emocionais. Perfeito. Aí a gente já se pega com a depressão. Havia já, salvo engano, havia uma previsão da Organização Mundial de Saúde de 2019 para 2020, dizendo que mesmo sem pandemia, essa previsão era sem haver a previsão da pandemia, até porque ninguém previu a pandemia, não. A OMS dizia que 2020 seria o ano da depressão no mundo inteiro. E nós noticiamos isso aqui. Nós reproduzimos isso aqui, inclusive com você, né? E é claro, chega uma desgraça dessa aí para acabar de lascar ainda mais. Jessirane, os números, eu acho que não tem limites, né? Para a depressão, muito mais pós e durante a pandemia. Então a gente tá vendo assim pessoas com uma baixa autoestima, vocês podem dizer isso, muito forte, depressivas, perderam seus empregos. Ontem eu estava vendo aqui algumas postagens na rede social, né? A cidade de São Paulo, a capital, tem 40 mil pessoas morando na rua. Mas lá tem um cara que acha que vai ser presidente, né? Como é que você não faz o dever de casa? E lá, eu estava vendo hoje de manhã pela CNN, né, um morador de rua que perdeu tudo. O cara tinha casa, o cara tinha carro. Ele mora numa barraca na rua. E todo dia ele vai pro Cine procurar emprego. Eu vi isso hoje. Não foi ninguém que me contou. O cara vendeu tudo. Ele vendeu o celular para comprar uma barraca de campo e para morar numa praça. Esse cara é um herói, sabe? Eu queria poder ter condições, ter uma empresa para dizer, bicho, vem, só serve São Paulo para você. Vem morar num lugar decente, vem para Alagoas, né? Já que os governos daí não resolvem, vamos vir para cá, que eu tenho uma empresa, eu vou te empregar. Já que o governo não faz eu tô falando de governo, quando eu tô falando aqui de governo, viu? Vou logo dizer, eu não tô falando aqui do senhor João Dória, nem tô falando aqui do senhor Jair Messias Bolsonaro, não tô falando de nome não, tô falando de governo como entidade, tá? Como pessoa, como estado. É isso que eu tô falando. Tô dando nome aqui aos bois, não. Eu só acho que o cara que ser presidente, ele tem que fazer o dever de casa dele lá na cidade dele, no estado dele, né? Me fala uma coisa, Jessirane, o que é que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? O cara perdeu tudo, né? Então, ele não tem nem trabalho. Como é que ele vai manter a saúde mental com 2 crianças vivendo numa barraca de camping? Então, quando a gente diz assim, né, o que é que se passa, vai ser uma resposta assim que é muito subjetiva, né? Porque existem pessoas que elas perdem tudo em questão material, né? Perdem uma perspectiva de vida, perdem toda uma estrutura e ainda assim sobra para ela uma capacidade de resiliência e uma esperança das coisas modificarem. Já existem pessoas que não. As pessoas que têm essa capacidade de se adaptação, mesmo diante da frustração, é o que a gente fala de pessoas que têm uma alta tolerância à frustração e elas conseguem ressignificar, se reconstruir ali, elas conseguem ter ainda assim uma saúde mental dentro
do esperado para as possibilidades que ela está vivenciando naquele momento. Não significa que aquela pessoa não se abala, não significa que aquela pessoa não está sofrendo, não tem nada disso. Mas significa que pelo repertório de enfrentamento, ela consegue fazer o que a gente chama do famoso do limão à limonada. Então ele não tinha ali um nada, ele se desprendeu de tudo, ele vai lidar, lógico, com aquela frustração, mas olha, o que é que ele fez? Ele se desprendeu do celular e comprou uma barraca de camping, não é isso? Sim. Ou seja, ele criou ali uma estratégia de sobrevivência. Ele conseguiu pegar ali dentro das possibilidades que ele tinha e ressignificar naquele momento o que era mais importante, o que era mais necessário para a sobrevivência dele. Ele deveria estar nessa situação, na condição de humano, nenhuma pessoa deveria estar nessa condição. Principalmente quando a gente sabe que é de obrigatoriedade do Estado dar todo esse suporte de desenvolvimento para o ser humano. Mas como ali ele se viu como uma pessoa despertencente, né? É o que a gente chama de marginalizada. E marginalizada não é uma pessoa que é marginal, tá, gente? Marginalizadas são as pessoas que estão à margem da sociedade, estão desprovidas de todos os cuidados do direito, de tudo que é base para a sobrevivência do ser humano. Ele pensou nele, na estrutura dele e disse, olha, vou recriar aqui. Então ele foi criar uma estratégia de se reinventar. Obviamente, existe sofrimento ali emocional, mas o repertório e a capacidade dele de enfrentar a situação tornou aquilo um pouco amenizado. E às vezes, André, como ele tem uma família, às vezes ele não está pensando nem nele. Então ele não está tendo tempo e o direito de sofrer a frustração, porque não é uma opção. Talvez ele esteja, né? E isso é uma hipótese porque eu não conheço ele, eu não conversei com ele, então não sei como é que está a subjetividade dele nesse processo, mas talvez ele não esteja nem priorizando o próprio sofrimento para entender. Por quê? Porque ele não tem tempo para parar, para pensar, para dizer assim, olha, eu vou sofrer. Por quê? Porque se ele parar para sofrer, ele vai morrer de fome. A família que depende dele vai morrer de fome. Então, ele talvez não tenha esse tempo para isso, para dizer assim, o que é saúde mental? Porque tem pessoas que não têm o direito de entender que estão emocionalmente abaladas, porque a única condição é sobreviver. Então, ele está numa condição de sobrevivência. Então, talvez ele, por ter um repertório de enfrentamento maior, ele está ainda conseguindo tentar as possibilidades de sobrevivência. Mas nem todo mundo tem a mesma estrutura emocional. Então, tem pessoas que elas não conseguem nem lutar por si, não conseguem lutar por uma rede familiar que tem, e aí elas paralisam. Elas entram no repertório de sofrimento que ela não consegue se desenvolver. Então, ela começa a tentar amenizar aquela dor emocional, muitas vezes recorrendo a vícios, tá? E pode ser álcool, pode ser drogas, vai sempre pensando ali em uma compensação para diminuir aquele impacto, aquela dor. Então, afirmar o que é que ele está sentindo, isso é justamente impossível por a gente não ter tido contato, não ter ouvido, não ter visto. Mas a gente pode compreender pelo processo e o funcionamento do ser humano como deve ser mais ou menos o sentimento ao que ele está passando. Principalmente quando a gente tem um processo de empatia e a gente consegue se colocar naquela situação. Então, imagine você que hoje é pai, né, que pensa nos recursos que os seus filhos, eles não precisam dormir ou viver o dia chorando, pedindo algo e você não poder dar. Certamente, quando os seus filhos querem a mais, pela estrutura que você tem, André, você sabe o momento certo de dizer, olha, dá para receber um sim e dá para receber um não, porque o não também é criar ali uma rede de estrutura, é a gente ensinar nossos filhos a lidar com as frustrações, com a limitação, mas o sentimento de dor dele vai ser menor. Por quê? Porque ele sabe que tem a condição de ter, mas que aquele não é o momento ideal para aquilo. Então ele entende de uma forma diferente, né? Diferente de não ter e dizer assim, você não tem, não é uma opção. É justamente não ter recursos para. Então isso diferencia muito na mentalidade de cada um. O alagoano Djavan escreveu uma música chamada Esquinas, né? E essa letra dessa música, eu acredito que diz, para quem entende Djavan, né? Ele diz assim, sabe lá, abre aspas, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Entende? Eu vi aquele pai hoje. Engraçado. Ele é como a Penha. A Penha lá, que o Dr. Luiz Marcelo está fazendo a campanha para os trigêmeos dela, né?
que ele disse assim: André, a Penha não pede nada. E nem ela chora. Eu não vi aquele homem chorar. Eu não vi aquele cara chorar hoje. Muito pelo contrário. Eu vi ele tomar um banho, vestir uma calça, uma camisa e ir lá no Cine procurar a vaga. E receber um não e voltar sorrindo e abraçar a esposa. E abraçar os filhos. Gente, eu não... Olha, é complicado. É complicado. Quando você tem um filho, já falei isso aqui antes, né? Eu já tive a experiência de meu filho chegar pra... Não foi nem pra mim. Se fosse pra mim, ainda era bom. Naquele tempo, Valéria levava eles pro quarto, ia orar com eles, com cada um deles. E meu filho fez nunca esqueci dessa oração que meu filho fez. Ele não orou comigo, mas eu ouvi ele orar, né? Ele disse assim: Papai do céu, manda mais lanche. Eu nem preciso dizer pra você como é que estava a situação lá em casa nesse tempo. Entende? A oração foi essa do meu filho. Foi rápida, não foi, Edmilson Melo? Papai do céu, manda mais lanche. Tá bom? Fecha aspas. Vamos voltar aqui pro tema, senão o coração do Pepes não aguenta. Os desafios em manter a saúde mental no trabalho. Jesse, as organizações vêm mudando, o home office cresceu, é um fato, não volta mais atrás, né? Algo que inclusive eu estava conversando com um advogado aqui em Arapiraca no sábado, e ele falando que a justiça vai ter uma modalidade agora que talvez nem volte mais presencial, seja mesmo online. Então, como é que está a saúde do povo? Você que é psicóloga, você que atua, estava lá no seu consultório agora, vai voltar para lá para atender à tarde. Como é que está o juízo do brasileiro, né? Como é que está esse desafio de manter a saúde mental no trabalho? As empresas pressionam ou não pressionam? Ou quantas empresas não pressionam? Eu mesmo me pressiono por causa da empresa. Eu tenho medo de ser demitido, e por ter medo de ser demitido, eu fico pisando em ovos, eu não tenho coragem de dizer nada, eu, fico em cima do muro, não tenho... Enfim, o que é que está acontecendo com a nossa cabeça? Tá, vamos lá, André. A gente sempre precisa pensar muito na própria cultura organizacional, né? Porque, assim, o pilar da empresa é o que ela determina como a sua cultura. E a sua cultura, ela inicia ali quando o dono da empresa, ele pensa em montar um empreendimento e ele diz assim: olha, a missão da minha empresa é essa. É isso que eu quero entregar. A visão da minha empresa é chegar ali, mas eu preciso ter os meus valores. E os meus valores são esses. Então, a gente precisa, às vezes, como eu trabalho muito nos processos de empresa, entender se o meu colaborador, independente da posição do organograma, que é a estrutura hierárquica da empresa, se ele atende o meu pensamento de política da empresa. Exemplo, às vezes o meu valor é a ética, é a honestidade, é a dedicação, é a união. Às vezes, muitas empresas pegam esses valores. E quando contratam os colaboradores, o colaborador é muito individualista. Como é que eu mantenho a união? Então, o que é que a gente tem que fazer? Alinhar sempre o pensamento da empresa ao pensamento do colaborador. Aí, o que acontece no processo para iniciar os adoecimentos da empresa? O que quebra são as incoerências. Uhum. Ou seja, às vezes, o dono da empresa, ele fica muito por fora, né? E aí ele tem um gestor que tem um pensamento totalmente oposto dele. E às vezes a gente se depara muito gestor que comete muito assédio moral. Ele pressiona demais, ele diminui, ele despotencializa os seus colaboradores. E isso são os fatores que vão ali agravando a própria produtividade, a saúde mental, o desenvolvimento daquele colaborador. Existiu várias mudanças. Quando a gente começa a entrar no processo de home office devido à pandemia, primeiro foi um impacto muito grande. Foi sentido esse impacto. Por quê? Porque as pessoas, muitas, principalmente de uma geração um pouco anterior à nossa, algumas não tinham habilidade com a própria tecnologia. Então, imagine você sair dessa sua zona de conforto, que está ali no operacional executando, e se depara agora que eu tenho que aprender a lidar com a tecnologia. Não dá para ficar mais naquilo que é manual. Uhum. Então, as pessoas que elas foram
os meus dados percebidos, elas se desesperaram um pouco mais, porque a produtividade dela ia ser quantificada e qualificada por uma outra perspectiva. Então ele começou a sair da sua zona de conforto, ele sabe muito bem executar a sua função, contudo, dentro das ferramentas que lhe eram exigidas, ele não conseguia dar as respostas esperadas do jeito que fazia anteriormente. Então, essa questão de se assustar, de se sentir despertencente àquela modalidade, começou a impactar na própria autoestima e a capacidade de potencialidade daquele colaborador. Então, isso vai interferindo, porque eu vou me sentindo inferior diante da demanda, eu vou me sentindo despotencializado. E isso já foi outro indicador que foi mexendo com a própria saúde mental. E aí, ao mesmo tempo, o home office, ele tem uma faca de dois gumes. Porque para algumas pessoas foi tipo assim, um momento de frustração muito grande e de recomeço. Sim. E aí, quando as pessoas tiveram essa flexibilidade cognitiva, essa capacidade de se reinventar, o que as pessoas fizeram? Elas foram adorando, porque elas foram aprendendo outras modalidades, outras formas de trabalhar. As pessoas que conseguiram caminhar pela capacidade de lidar com o que é diferente, elas conseguiram se desenvolver melhor. Mas também as outras pessoas que são mais rígidas, engessadas na sua função, elas sofreram mais. Uhum. E aí, são perspectivas diferentes. Outras pessoas que, mesmo tendo toda a habilidade, elas se deparou em sair do seu ambiente de trabalho, principalmente mulheres, foram muito sentido para lidar com entender, primeiro, às vezes, tem uma estrutura familiar que às vezes não compreende que a mulher está em casa e está trabalhando em home office. E aí ela não tem somente aquela função, ela tem a função de prestar toda a sua produtividade para a empresa dentro daquela carga horária, bem como ela está em casa e manter a casa em ordem. E às vezes o filho não estava indo para a escola porque também estava na modalidade online. Uhum. Então ela também tinha que se desdobrar entre prestar serviço e mostrar, conscientizar aquela criança que ela estava trabalhando, que ela estava em casa, mas ela não estava de repouso. Porque a mentalidade da criança é que os pais estavam onde? Trabalhando fora. Uhum. Então foi muitos desafios, assim, porque algumas mães, elas conseguiram... começaram a perceber uma dificuldade e isso mexia muito com ela. Então, em vez de eu ter uma jornada de trabalho no meu ambiente de casa, eu tinha diversas jornadas. Então, assim, quando a gente ainda tem um parceiro que ele consegue compreender, ele entendia e auxiliava. Mas foi muito percebido que as mulheres que os parceiros não compreendiam, existia uma sobrecarga. Então, existia uma cobrança daqueles resultados serem apresentados, né? Ao mesmo tempo que tinha flexibilidade de horário, não se tinha. Por quê? Porque existiam outras jornadas que exigiam mais. Então, essa sobrecarga exigiu demais. E isso mexeu com a estrutura emocional. E, tipo, eu tô aqui, mas eu não estou aqui, não posso dar atenção, ver no meu filho me exigir atenção. Ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar das coisas de casa. E aí começou a ter esses gatilhos de ansiedade por tentar mostrar e se sentir incapaz. Então, assim, para cada pessoa existiram variáveis diferentes. Eu tive experiências no consultório com muitos professores. E aí como eu atendo adolescentes e adultos, eu tinha perspectivas diferentes. Os alunos, chegou muito, André, muito no consultório, os pais preocupados, achando que o filho tinha TDAH, tinha algum tipo de dislexia, porque o rendimento acadêmico estava caindo demais, ele não conseguia manter a concentração. Então, eu fui trabalhando muito a conscientização dos pais e explicar que, peraí, a gente tem uma educação que não é autogestão. A gente não foi acostumado, André, a dizer assim, olha, você quer aprender alguma coisa? Vai por você, pega um livro, pesquisa. Vai lá e faça. Não foi assim, a gente não foi educado. A gente foi educado a fazer depois que um mentor direcionasse. Então, a criança e o adolescente, ele começou a se deparar que ele tinha uma liberdade a qual ele ainda não sabia usar. Então, ele estava na frente de um computador e ele tinha que ficar focado naquele estímulo. Então, a concorrência de estímulos que ele tinha em um ambiente, que era um ambiente de casa, confortável, era o quarto, era comer, não precisava, não era exigido, nenhuma escola exigiu que o aluno mantesse a câmera aberta. Então, assim, às vezes o aluno deixava lá e nem estava lá. Então, assim, ele realmente não focava, não absorvia aquele conhecimento. Os professores, imagina um professor introspectivo, que não tem necessidade de aparecer em câmera. E que nem gostava, não tinha a menor habilidade nenhuma. Né? Tinha que ficar gravando a aula online.
tinha muitas escolas que eles tinham que gravar online para passar no YouTube. E então, muitos professores se sentiam invadidos e despertencentes, porque quando ele via a filmagem, ele se sentia bobo. Por quê? Porque ele não conseguia interagir com Não tinha aquilo ali. plateia. Você imaginou você falar para... Não tem plateia. Pra ninguém, essa Né? dificuldade de você se conectar com a câmera é uma prática, é verdade. um momento. Né? Então, tudo verdade. isso foi machucando e ferindo demais o emocional. Um abraço aqui ao pessoal da Propovida que está acompanhando aqui. Francisco Leutier, meu querido irmão. Ele diz assim, meu irmão André, parabéns por proporcionar debates maravilhosos e bastante pertinentes. Você faz a diferença. Muito obrigado, querido. Ele está dizendo que me aguarda na Bahia, tá assistindo a gente lá. Eu acho que é Lagoinha você tá, né, Francisco? Manda aí a sua localização. Mário Amorim, muito obrigado pela audiência de sempre, né? Gente, o assunto é os desafios de manter a saúde mental do trabalho. E tem um detalhe, a gente vai para um intervalo, Jesse, mas tem um detalhe. Por exemplo, aqui, né, na ANN, eu fui o primeiro infectado com a Covid-19. Primeiro, eu passei 30 dias afastado daqui. Depois veio a sequência, né? Depois alguns companheiros também foram pegando. Era terrível. E não tinha como não ser assim. Né? Eu fui o premiado, que eu fui o primeiro que me afastei aqui da rádio. Passei 30 dias longe do que eu mais gosto de fazer na vida aqui, que é estar aqui. E havia aquela loucura de não ter remédio, de não ter vacina. Tudo era experimental. Olha, vai tomar isso, vai ficar isolado e tal, enfim. Já havia... E quem ficava em casa... Quem estava aqui, eu estava em casa. Mas quem estava aqui dizia assim, eita, o Peps tá infectado. E eu... Né? A vantagem de você ser o primeiro é que ou você morre logo, no meu caso aqui que eu não morri, e graças a Deus aqui ninguém morreu na emissora por conta disso. Espero que também em todas as outras emissoras também, com irmãs e irmãs, não aconteça, não aconteceu e não aconteça mais, né? Nós perdemos pessoas aqui e isso não é bacana, é muito triste. E as pessoas ficam assim, e agora? Eita, fulano tá, né? Agora tá parecendo mais uma gripe mesmo, né? Essa nova Omicron aí tem os seus sintomas, mas são mais brandos. Todo mundo tá pegando, todo mundo tá reclamando, mas todo mundo tá tranquilo em casa. Eu tenho um irmão que tá, tenho uma cunhada que tá também. É ruim, é doloroso, é chato, mas não é como era antes. Mas ainda tem essa pressão psicológica. Tem áudio aí, viu, Edmilson Melo, da Neide. Tem áudio da Neide aí no nosso WhatsApp aí. Eu quero deixar para essa pergunta para um intervalo, né? Essa perspectiva mudou? Com a vacina já amenizou mais um pouquinho? O juízo do brasileiro já está melhor? Né? Vai ficar para o intervalo a participação da Neide também, tá? O Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você marca suas consultas e exames pelo 4009-6001. 4009-6001. Tá legal? Eu quero falar para você de imunidade, gente. É o seguinte, ó. Eu tomo Propocaps, já faz tempo, já estou tomando desde dezembro, tá aí na tela. Nosso suplemento é 100% natural, fortalece as articulações, é antiviral e antifúngico, antibacteriano, melhora a pressão, melhora a sua saúde, equilibra o açúcar no sangue e acelera o metabolismo. Tá legal? Ele é o único encapsulado do mundo que tem própolis verde e vermelha, vitaminas de A, Z, minerais, aminoácidos para o seu corpo e todas as vitaminas que você precisa, tá certo? Apenas 2 cápsulas diárias que confere a você economia e praticidade, diminuindo aí a chance de você pegar essas variantes. Por quê? Porque isso vai aumentar a sua imunidade. Propocaps você vai encontrar aqui na Nosso Granel, na rua Rio Branco, ali depois do Hotel Plaza, ou então por esse telefone aí, o WhatsApp 99158-8419. Essa aqui é minha, ó. Tá ouvindo aqui, Edmilson? Tá acabando, viu? Ô, Pedro, manda mais, meu filho, que tá se acabando, viu? Olha, não é dinheiro não, mas olha, tá se acabando aqui as minhas cápsulazinhas de Propocaps. Eu tô zerado. Quero agradecer aqui o meu querido doutor Fabiano Evangelista, otorrinolaringologista, que atendeu o André Peps hoje. Eu acordei com a sinusite lascada, Edmilson Melo. Não tinha esse negócio, depois de 50 anos, ficando velho. E aí surgiu uma dor aqui, subindo de nariz adentro aqui, pegando no olho e indo lá pra testa, meu filho. E 6h30 da manhã já tava aperreando o homem, mas o homem me medicou, já me atendeu e eu tô aqui para contar a história. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco. A marca. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros.
Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência
e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 o programa mais saudável do rádio. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco. Sim, Francisco Leutier tá lá em Alagoinhas, Bahia. Que bacana, né, rapaz? Terra do acarajé, que arretado de bom demais.
A Gelci Lima está em Itacaré, na Bahia também. Ana Paula Caetano está aqui em Arapiraca. O Isaac Gama diz assim: que entrevista bacana, meu irmão. Tudo está fluindo muito bem, parabéns. Maria de Fátima, lá no estacionamento de cana da usina Coruripe também, ligada aqui no NN Play. O tema, os desafios de manter a saúde mental, o juízo no trabalho, né? Tem mensagem aí da nossa querida Marleide Leite, Edmilson Melo, lá de Garanhuns, Pernambuco. Qual é o recado da Marleide? Beijo pra você, Marleide. Boa tarde, doutor André Pepes. Lindos e maravilhosos. Povo da 91, estou de acordo com o senhor. É Marleide Leite de Garanhuns. Só não tomei a minha terceira dose porque estou gripada. Sou de alto risco. Mas o senhor está de parabéns. Deus que lhe abençoe. Tem que tomar. Vamos tomar a vacina. Vamos tomar a vacina. Tomar a vacina. Com força de Jesus. Melhor do que ir para uma UTI do hospital. Estou de acordo com o senhor. Parabéns. Deus que lhe abençoe. A reação a gente tem por qualquer coisa. Estamos aí. Que recado arretado, Marlene. Gostei, viu? Tem mais um aí? Gostei mesmo. E o galinho afinado lá, o galo, né? Vamos lá, vamos embora. Tarde, meu amigo André Pepe, já estou ligadinha. Hoje eu vou só ouvir. Seja bem-vinda a sua mensageira aí hoje, viu? Que Deus abençoe, uma boa tarde. Aquele abraço para ela e para você. Com André Pepe. Essa é a Neide. Tchau, boa tarde. Valeu, Neide, obrigado. Muito bem, Jéssica, eu te perguntei antes do intervalo, já que é a saúde mental, os desafios de manter a saúde mental, né? A gente agora está vivendo uma nova onda, tem essa Omicron aí, e algumas pessoas estão pegando, outras já pegaram, então como é que fica essa questão? Como é que fica essa saúde mental dessas pessoas que estão sãs e que correm o risco de pegar? Como eu fui o primeiro aqui a pegar a Covid, depois uma galera pegou, teve gente que não pegou, graças a Deus, fui vacinado, enfim. Como é que tá isso agora, em pleno 2022, na cabeça do trabalhador brasileiro? Olha, André, é interessante isso, porque o que acontece? Olha a diferença de pico que houve. Quando a gente começou a própria pandemia, foi assim um boom de informações aversivas que deixava a gente extremamente apreensivos. Então, assim, só em pensar em Covid, falar em Covid, ver os desdobramentos da patologia, já deixava todo mundo com um gatilho de ansiedade muito acentuado. Uhum. E as pessoas que mais sofreram de ansiedade e depressão foram pessoas que já existiam aquele quadro patológico. Uhum. As outras pessoas, elas tinham medo, mas conseguiam ainda ficar de forma mais funcional. Outra parte das pessoas, elas desenvolveram a crise de ansiedade dentro do processo da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, como a gente fala, ela deixa a gente em estado de alerta. É uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Uhum. Então, a nossa amígdala cerebral, ela fica assim, ativada o tempo todo. Então, ela diz assim, olha, a gente está em um risco iminente a qualquer momento. Então, quando a gente começa a ver as questões de óbito, dos números crescentes, as pessoas ficam muito assustadas. Mas depois de um tempo, esses números eles começam a ficar oscilantes. Ora sobe, ora baixa. As pessoas que mais sofreram o impacto de forma direta, ou seja, perderam um parente, ficaram na UTI, elas tendem a ter ainda uma preocupação maior com a pandemia. As pessoas que tiveram e disseram assim, não, foi leve, não foi nada, não é tudo isso, ou seja, não sofreram aquele impacto, elas tenderam a naturalizar a pandemia. Uhum. Então, assim, hoje a gente tem ameaça de outros vírus, então a gente vê boa parte da população muito relaxada, muito desleixada, por isso que não se preocupa com vacina, mas comigo não teve isso, na minha família isso não aconteceu, era qualquer outra coisa, e vai buscando outras patologias que estão mais crescentes na estatística para fundamentar a própria ausência de responsabilidade social. Uhum. Então, assim, hoje a gente consegue ver que pela pandemia, boa parte das pessoas diminuíram seu estado de alerta. Então foram assim, naturalizando e entendendo. Não, eu vou ter que manter afastamento, eu vou ter que usar máscara, eu vou ter que ter esses cuidados. Outras não têm nem essa preocupação. Então, assim, vai muito de uma pessoa para outra. Mas hoje, o gatilho, ele foi mais reduzido. Então, quando a gente vem a Ômicron, vem outras variantes, as pessoas dizem assim, mas o pior não era a Covid?
superamos a Covid. Já tem outras pessoas que sofreram o impacto de forma mais forte. Então, só de falar, não acredito que está acontecendo de novo, leva essa pessoa a voltar uma memória de aversão, de sofrimento e emparelhar. E viver aquele 2020 ainda em 2022. Então, para algumas pessoas, as proporções estão em alta, a ponto de ter medo de ir para a escola, a ponto de voltar aos ambientes de trabalho. Para algumas pessoas, André, as crises de ansiedade aconteciam por estar trabalhando home office, por precisar de contato social. Para outras pessoas, o desespero teve que se retornar ao ambiente presencial. Então, assim, cada pessoa, na sua subjetividade, vai sentindo o seu gatilho de uma forma diferente. Hoje, a gente vê que, comparado ao ano de 2020, o estado de alerta foi mais reduzido. Então, as pessoas estão tendo crises de acordo com a sua proporção de vivência. Então, a gente percebe que, sim, até então, lá no consultório, dentro dos dados que eu tenho, eu percebo que ainda está mais reduzido os gatilhos do que o ano de 2020. Então, até por conhecer a própria realidade, né? De como é verdade. Tem um comentário aí do Osmair, né? Vamos lá ouvir o taxista Osmair, que está de volta aqui à terrinha de Manuel André. Devia estar curtindo o Réveillon aí, o 2022 em algum lugar. Vamos lá, vamos ouvir. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, eu estou passando só para parabenizar pela sua colocação sobre a questão da vacinação no início do programa, você falou. Você está coberto de razão. Eu que passei por UTI, eu sei o que é essa miserável. Não desejo para ninguém. E assim, se falaram tanto como você falou em vacina, se chamaram tanto de genocida aí as pessoas, e agora ninguém quer tomar vacina, não sei dessa forma não. Eu tomei a primeira, tomei a segunda. Como a senhora falou agora há pouco, não tomei a terceira porque estou gripado, mas irei tomar sim. E tive efeito adverso da vacina, mas nem por isso vou deixar de tomar, porque eu sei que ela realmente vai salvar vidas, certo? Então a vocês todos uma boa tarde e a todos que estão vindo, vamos nos vacinar, vamos fazer o correto para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, André, e um abraço a todos que estão ouvindo. Obrigado, meu querido, pela audiência de sempre. Obrigado a todos os motoristas de táxi, motoristas de aplicativo, mototaxistas, motoristas de transporte alternativo, né? Pessoal das forças policiais aqui, SMTT, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, onde quer que vocês, Polícia Rodoviária Federal, todos vocês aqui, o 3º Batalhão de Polícia Militar, o 7º Grupamento de Bombeiros Militar, você que está ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Na realidade, como eu disse aqui, eu sou contra a obrigatoriedade de qualquer coisa, não é só de vacina, não. Eu sou meio assim mesmo, tá? Eu não gosto de... Quando o negócio é obrigado, eu não gosto não, tá? Foi obrigado, se eu puder evitar, eu evito. Eu não gosto de... Pra mim, o serviço do Exército, como é? Alistamento militar, não devia ser obrigatório. Vai quem quer. É uma opinião minha isso aqui, tá? E pronto, opinião é minha. E eu dou a opinião que eu quiser. Acabou-se. Tá? Alexandre Divulgações diz assim: manda um alô pra Palmeira dos Índios. Grande abraço pra todo mundo de Palmeira dos Índios aqui. Jéssica, falando nesse negócio de Covid, eu perdi um tio e perdi uma prima em 3 dias. 3 dias. Ela foi entubada na segunda, na quarta ela morreu. Tá? Isso, você falou assim, por que eu citei isso? Porque você falou assim, André, quem não perdeu não dá tanto valor. E quem perdeu, não esquece. E olha que tem pessoas que nós perdemos aqui, Jéssica, do nosso convívio, amigos, empresários, que a gente não tem ideia que essas pessoas se foram. Não dá ainda para passar. Eu vou citar aqui, porque é uma pessoa que me faz falta. Um cara que eu ia lá, eu conversava com ele, trocava ideia com ele, seu Gilberto, da Farmácia Nacional, né? Eu consigo acreditar ainda que eu passo ali em frente à loja, Everaldo, um grande abraço, irmão dele, toda a família. Eu não consigo imaginar que eu não posso mais convidar a Isa Castro para vir fazer uma entrevista comigo aqui. Porque ela esteve aqui várias vezes comigo. Esses aí, o pai da Isa, que eu não tive a satisfação de conhecer assim, pessoalmente, um grande profissional do meio de rádio aqui, em 15 dias. Então, agora, para arrumar a cabeça da gente, a gente tem um pouquinho mais de 4 minutos, como é que a gente arruma a cabeça para fazer parte disso, enfrentar, ou deve ser um dia de cada vez, né? O que é que a psicologia diz sobre isso? Olha só, André, a gente vai ter que viver o presente, tá?
Às vezes, a gente se prende muito, tá todo muitas vezes com um pensamento lá em 2020, no que aconteceu e com medo de repetir aquele mesmo ciclo. E eu sempre digo o seguinte, se a gente não fecha os ciclos, ele sempre vai se repetir. Porque a gente precisa aprender. As consequências que a gente tem hoje desses novos vírus, né, e essas proporções são de responsabilidade social. São nossa responsabilidade. Como a gente diz sempre, a gente cobra muito do Estado, a gente cobra muito do outro, mas se cada pessoa na sua unidade cumprisse a sua responsabilidade, a gente não teria tido essa proporção que a gente teve. Então a gente precisa se olhar para si. A gente vai viver sempre numa perspectiva, numa esperança de um futuro. Por isso que a gente planeja o amanhã. Mas a gente não pode engessar, porque a gente não tem a precisão de que o amanhã vai acontecer. Também a gente não pode viver sempre olhando o passado. Porque se a gente não viver o aqui, o agora, o hoje, a gente não constrói passados diferentes. Então hoje, no meu presente, eu tenho que fazer o diferente, eu tenho que construir uma nova perspectiva. Eu tenho que construir uma nova estratégia de enfrentar e de lidar com isso. Eu preciso ter a capacidade de ressignificar. Dentro do nosso processo evolutivo, as perdas, as mortes, elas são algo natural. Mas não é natural a gente perder quem a gente ama. Viu essa diferença? Todo mundo vai morrer. Mas não é natural que seja comigo. Não é natural que seja eu, que seja um familiar meu. Então eu tenho dificuldade, eu compreendo que a morte existe, mas eu tenho dificuldade enquanto pessoa de compreender que eu vou perder por essa morte. Então a gente precisa trabalhar essa percepção e aprender a viver e aproveitar os momentos de agora. Porque a vida acontece agora. Então o que é que eu posso aproveitar de mim? O que é que eu posso aproveitar da minha família? Porque no final, o que vai fazer e o que vai eternizar as pessoas são as memórias, são as lembranças. Sim. São o que a gente fez. E o que a gente faz é agora. Então, as questões de saúde mental que a gente modifica, a gente tem que trabalhar a gente. Se eu tenho uma relação de ser humano humanizada, que esse é o maior desafio do ser humano, que é incoerente. Porque a gente já diz aqui, somos humanos. O que é? Se eu sou humana, é coerente, é lógico que eu seja uma pessoa humanizada. Mas não. A gente ensina o ser humano, André, a ser humanizado, a saber como tratar os outros, como se relacionar com as pessoas. E aí muita gente, ela passa o processo de luto por descrença, por não respeitar o limite do outro, pelo sentimento de culpa. Então as pessoas que elas se apegam a esse sentimento de falta, de falha, elas sofrem um luto de uma forma mais intensa. Então a gente vai aprender a naturalizar que a perda, ela acontece, ela é dolorosa, a gente precisa sentir para a gente ressignificar e dar continuidade. O luto, ele precisa ser sentido, mas ele foi naquele momento. A vida tem um limite para cada pessoa. Então, a gente diz assim, a gente só vive uma vez. Isso não é verdade. A gente vive todos os dias, a gente morre uma vez. Só que tem pessoas morrendo todos os dias, porque elas estão deixando de viver. E elas morrem enquanto estão vivas, tá? Então, se a gente saber se relacionar com os seres humanos, o meu ambiente de trabalho, ele vai ser saudável, porque eu vou saber respeitar os seus limites. Eu vou saber lhe tratar bem. Verdade. Eu vou chegar em casa e vou saber tratar as pessoas da minha família. Então, tudo que está relacionado à saúde mental está relacionado ao contato da pessoa com o outro humano. Então a gente precisa saber, eu trato o outro como eu quero ser tratado? Muitas vezes não. Eu trato o outro com uma soberba porque eu entendo que para o meu ego eu tenho um poder maior sobre o outro. Então, o que é que o meu comportamento ele é responsável por adoecer os outros? Então, tudo na vida é uma questão de como a gente se percebe e como a gente vai interagir com o outro. Então, assim, a gente vai passar por várias perdas porque esse é um processo evolutivo, mas dentro da pandemia a gente aprendeu muito. A gente cresceu muito. A gente entendeu o valor do abraço, tá? A gente entendeu o valor da respiração. Qual a importância do ar? Quem parou para agradecer o ar antes da pandemia? É verdade. É o que a gente tinha em abundância. E aí a gente passa por uma situação que diz assim, olha, o ar que você respira, ele é privilegiado. A gente só sente isso quando a gente está na falta. Então a gente começa a aprender e ter uma cultura de valorizar e viver as pessoas enquanto a vida. Porque quando elas se vão, a gente vai ficar sofrendo pela escassez daquilo que a gente poderia ter em abundância. Então só vai fazer sentido quando a gente entender o nosso valor e o valor do outro.
E isso vai ajudar e vai melhorar muito a nossa relação e a nossa evolução enquanto ser humano. Perfeito. Gessiane, eu tô viciado, viu? Você tem que vir aqui toda semana mesmo. Muito obrigado. Já tá na hora, por incrível que pareça, gente, já tá na hora. Gessiane, muito obrigado por ter vindo. As empresas e as pessoas que quiserem fazer contato, marcar uma consulta, uma consultoria com você, qual é o contato? 9643 1969. 996431969. Essa entrevista fica gravada aqui no NN Play. Você pode ouvi-la a hora que você quiser. Tá lá no nosso podcast também, lá no Spotify. Você vai ouvir mais tarde, tá certo? 9643 1969. 996431969. Mais uma vez, Jessi, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Com certeza vão ter muitas outras próximas, né? Marco Aurélio, obrigado pelos caracteres. Edmilson Melo, obrigado pela técnica. Lembrando para você da sua Propocaps. Tá aqui, ó. A minha tá aqui. Essa aqui é minha, tá? Você vai pegar esse imunizante aí, conhece o nosso suplemento 100% natural, imunizante natural, antiviral, antifúngico e antibacteriano, melhora a pressão, melhora a sua saúde, equilibra a saúde no organismo, acelera o metabolismo. Isso mesmo, a Propocaps é tudo isso e muito mais um pouquinho, tá certo? A Propovida cuida de você. Você pode comprar aqui a Propocaps, aqui na nosso granel, que fica ali na rua Rio Branco, após o Hotel Plaza, ou então você compra aí por esse telefone, WhatsApp 99158-8419. A todos uma excelente tarde e o recado tá aí, ó. Vacine-se, faça a sua parte, tá certo? Não vá na onda não, que você se lasca, tá certo? Boa tarde e até amanhã. ZYS 315, 91.5 MHz. Rádio NN. FM. 60 mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Em 30 anos de história, se aprende muito. Que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452.
A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas.